nesse tempo de quarentena devido à pandemia, me parece comum, eu ouço, né, muita gente é, se colocando metas de, bom, no meu caso, de escrever, né, ou de ler, de estudar para aproveitar o maior tempo livre. Em muitos casos eu ouço, sim, fazer fisioterapia tantas vezes por semana, enfim, nem que seja seguindo por videoconferência as indicações do fisioterapeuta, seja particular ou numa turma virtual, ou então fazer novos cursos, ou fazer certas práticas, ou exercício físico, ou etc, etc, etc. Ou seja, sempre exigências, autoexigências, um desejo de autoaperfeiçoamento, de aproveitar o tempo, um desejo legítimo de aproveitar o tempo para obter resultados que na correria da vida normal, né, do antigo normal pelo menos, a gente acabava sem ter, não, esse tempo disponível para se dedicar a essas coisas. E aí cada um tem também suas dificuldades, suas limitações, muitas vezes dificuldades ou limitações psicológicas, ou de depressão, ou enfim, que não seja depressão, mas dificuldade também até na própria quarentena de acordar cedo, dormir cedo. Eu ouço muitos casos de pessoas trocando o dia pela noite, ou que antes não trocavam e passaram a trocar, ou que já iam dormir tarde, ou acordavam cedo com dificuldade, e que durante a quarentena isso se agravou, e várias pessoas atravessando a noite e indo realmente trocando o dia pela noite. A partir desses relatos, né, eu vejo que em algumas pessoas, ok, essas metas são metas que a pessoa busca alcançar, porque considera que seria bom aproveitar o tempo maior, né, porque não tem tempo de deslocamento e tudo mais da quarentena. Mas em outras pessoas, claro, e uma gradação, todas em alguma gradação, mas em outras pessoas isso passa a ser bastante angustiante e bastante um fator muito grande depressor ou de baixa, de diminuição da autoestima, de entristecimento, um agravamento num círculo vicioso da paralisia e um sentimento de culpa muito grande. Quer dizer, então, uma exigência superegóica que acaba sendo contraproducente. A partir desses exemplos bem atuais da quarentena, né, desse momento mundial da pandemia, eu pensei em comentar, em compartilhar com vocês algumas reflexões que servem para outros momentos também, que vão justamente no sentido que dizia respeito ao livre-arbítrio, a uma ideia de modelo mais ou menos ideal, modelo para si mesmo, né? O que fazer, o que eu espero de mim, o que eu posso esperar de mim, o que eu posso render, o que eu quero render, quais são os meus objetivos, ou sociais, ou dessa expansão que eu falo, né, interna do próprio conato, de realização, de me sentir vivo, e que tem uma relação com o livre-arbítrio, e me parece que justamente se a gente entende isso que eu quero compartilhar, talvez fique mais leve ou menos pesado, ou mais fácil ou menos difícil lidar com essas nossas próprias aspirações e desejos, né? Sem que elas se tornem uma autocobrança, sem que ela se torne um auto sadismo, né? Um masoquismo em relação ao próprio superego cruel, enfim. E que dizem respeito, portanto, né, num certo sentido, é uma maneira de eu retomar os temas que me são caros e claros, né, do que eu chamo, com Spinoza, de reforma do intelecto. Se a gente pensar que o que a gente sente é já, ao mesmo tempo, um pensamento, essa é a proposta do Spinoza, que eles chamam de ideia, um pensamento, ideia do corpo. Então, o corpo pensante, o corpo e sua ideia, que se confunde com a nossa própria mente,
E ele diz, essa ideia do corpo, ela é imediata, ou seja, sem mediação, mas ela já é, ou pelo menos por vezes, uma ideia reflexiva. Em que sentido? Se não uma reflexão da consciência pensando a ideia do corpo, que seria a ideia da ideia propriamente dita. Ela já é uma ideia reflexiva, por quê? Porque o que surge imediatamente, que a princípio seria uma contradição nos termos, né? Como que uma reflexão pode ser imediata? Surge imediatamente, essa reflexão imediata, ela é a reflexão de a expressão que eu uso, usando Spinoza, né, os termos de Spinoza, é um corpo marcado. Ele é uma reflexão de um corpo marcado, por isso é imediata. Então, dá para pensar em exemplos mais simples, do tipo, por exemplo, no esporte. O tenista, eu já falei isso outras vezes, então quem já viu outros vídeos meus ou leu textos, me desculpem a repetição, mas nunca é demais lembrar e enfatizar. O tenista, aliás, quanto mais ele pratica, quanto mais o corpo dele está habituado a pensar a imprevisibilidade daquele jogo singular e único contra aquele adversário, naquele momento, naquele dia, com a disposição do corpo dele de um jeito, do outro também, das relações ambientais de um modo geral, ele vai, digamos, receber em milésimos de segundo, talvez, ou em segundos, uma bola forte, e o corpo dele, de algum modo, vai raciocinar que a mão tem que girar de tal maneira, ou que se ele fizer tal coisa, ele vai surpreender o adversário. Né? Numa luta de boxe é a mesma coisa, né? Uma esquiva de um ataque e um contra-ataque. Enfim, em qualquer esporte, no futebol fica evidente, né? Toda a arte. E existem relatos, isso eu também menciono em textos meus, relatos frequentes de um gol incrível, de criativo, de resolução de problema, e aí sim, claramente em milésimos de segundo, né? Quer dizer, a pessoa de algum modo, a mente da pessoa, ou seja, a sua ideia do corpo, computou os dados de posição do goleiro, aproximação, espaço entre o goleiro e o chão. Claro que não foi uma computação de um computador, né, matemática, com cálculos, mas uma percepção de um conjunto de variáveis, e aquilo gerou, digamos, no exemplo, né, no atacante ou no jogador que está se deparando com essa situação, gerou uma resposta, uma solução de problema em milésimos de segundo, num certo sentido imediato. Por quê? Porque aquele corpo está habituado, de uma certa maneira, e tem um talento no caso, né, que lhe permitiu reagir instantaneamente, né, se a gente pensar em instante, né, instantaneamente, levando em conta aquilo tudo de maneira a chegar no seu objetivo, a solucionar aquele problema. E que é frequente também quando os jornalistas perguntam, né, puxa, o que você pensou na hora, como você fez, como que você percebeu que o goleiro, o zagueiro, não sei o que, tal, visão periférica, etc, etc, e que o jogador que fez o gol responde simplesmente, eu não lembro, eu não tenho a menor ideia, eu simplesmente fiz. Onde fica claro que não foi um ato propriamente consciente. Não foi o sujeito do conhecimento que agiu, e ao mesmo tempo não foi instintivo, no sentido tradicional do termo, né? Quer dizer, não foi mecânico, porque houve um raciocínio ali. E um raciocínio, em geral, complexo e elaborado, e, no entanto, instantâneo. Enfim, então essa ideia do corpo é um pensamento, que é, ao mesmo tempo, um sentir. O sentir é já um pensamento. Diz Spinoza, um modo do pensar, uma maneira de pensar. Esse sentir, né, ele pode ser compreendido pela própria pessoa, com a ajuda de um olhar externo, de um profissional, psicoterapeuta, enfim. Ele é um sentir, e ele pode ser percebido. Essa percepção da própria pessoa sobre esse sentir é o que o Spinoza chama de ideia da ideia do corpo, ideia da ideia. Né? É uma reflexão mais ou menos consciente e uma tentativa de compreender. O problema da dissociação é justamente quando, nessa tentativa de entender o sentido daquilo que eu estou sentindo, eu me preocupo mais em atribuir sentido do que em compreender o que se passou ou o que se passa, de compreender o afeto.
e a gênese do afeto e o porquê, o motivo, a causa imanente, né, a causa presente. Se aquele afeto de algum modo me inquieta, porque eu não tenho controle sobre ele, se ele me inquieta e de algum modo, inconscientemente, eu quero não compreendê-lo, na verdade, mas sim dar sentido, em francês, plaquer, né, afixar um sentido àquilo para me acalmar, para diminuir minha ansiedade, minha angústia, meu sentimento de falta de controle, a minha tendência é que eu vá buscar na teoria, que eu vá buscar na moral, que eu vá buscar no que a sociedade me oferece como explicações prontas na religião, nas explicações de doutrinas religiosas, e vai buscar, e provavelmente vou encontrar, alguma explicação que eu vou, pluft, colar por cima do que eu senti. E, em geral, isso vem não só com uma falta de compreensão, como uma falta de aceitação e de afirmação do que foi sentido, e sim com, de algum modo, um julgamento, ou tem como derivação um julgamento. Porque se eu colo uma explicação e, de alguma maneira, o que eu sinto não corresponde àquela explicação, ainda que indiretamente, a conclusão é de que eu estou ou certo ou errado. Se não corresponde, eu estou errado. Né? Bom, então, aí, nessa explicação do que eu sinto, que traz embutido um julgamento, uma absolvição, uma condenação, uma ideia de mérito ou de desmérito, né? De justiça ou de injustiça, etc., o que eu vou estar deixando de fazer é compreendendo o afeto do corpo, compreendendo o que se passou, o que se passa em mim. Então, de alguma maneira, eu vou estar negando ou recusando o real e a minha realidade afetiva atual, em nome, em prol de um ideal que eu suponho ser bom, ou que deveria ser. Voltando para o nosso exemplo da quarentena. Se eu penso que eu deveria estar aproveitando o meu tempo de uma tal maneira, e vou usar termos que eu ouço, me decepciono comigo mesmo, não só me frustro, como me decepciono, e talvez me condene, me julgue e me condene, por não estar conseguindo, o paradoxo é que essa condenação ela é contraproducente. Ela é contraditória. Por quê? Porque eu não consigo. Ao invés de tentar entender por que eu não consigo, eu julgo o fato de não conseguir e, digamos, de algum modo, me condeno por isso, ao ponto de me decepcionar comigo mesmo. Isso, obviamente, vai baixar a minha autoestima. A minha autoestima baixa provavelmente é um dos fatores que me leva a não conseguir fazer o que eu acho que eu deveria fazer. A própria dissociação, o próprio não tentar entender o que eu sinto, já é um fator de o meu pensamento e as minhas exigências serem sobre mim uma causa externa e geradores de afetos passivos, no caso de tristezas, nem sequer de alegrias passivas. O que a gente vai ver como resultado dessa decepção consigo mesmo vai ser, por exemplo, uma fuga. Uma fuga para drogas lícitas ou ilícitas. A pessoa se percebe também, por exemplo, com um sono muito maior do que tinha, né? E às vezes não, simplesmente a continuação de uma falta de energia para levantar e um sentimento justamente de que eu não estou fazendo o meu dever. E o paradoxo que eu ia dizendo é que quando eu sinto e penso que eu não estou fazendo o que eu deveria, o meu dever, paradoxalmente, esse autoflagelo, essa vitimização, produz um prazer. Um prazer que, freudianamente, usando os termos de Freud, a gente diria do superego, um prazer superegóico, do superego maltratando o eu, o ego, né? Porque o ego está reprimindo, ou está dando vazão ao id, ao isso, né? E não está conseguindo reprimi-lo, mas aí, justamente, ao se criticar, o reprime. Né? Então, digamos, o eu não está conseguindo se realizar de qualquer maneira e, paradoxalmente ou curiosamente, ao se chicotear, né, ao se vitimizar e se censurar, o prazer que isso gera é o prazer de, pelo menos, eu estou sendo justo em me punir, em me sentir culpado.
O resultado é justamente que essa vai ser ineficaz, e essa ineficácia vai estar gerando um círculo vicioso, ela vai estar se reproduzindo. Eu não consigo, me sinto culpado por não conseguir, e aí é que não vou conseguir mesmo. Inclusive porque estou obtendo, nessa autocrítica ferrenha, nessa decepção comigo mesmo, o prazer de, pelo menos, estar conscientemente do lado bom, do lado do bem. Eu estou errado, reconheço que eu estou errado. E ao reconhecer que eu estou errado, eu estou certo. Por reconhecer que eu estou errado. E, portanto, o errado se mantém, porque a pessoa vai pensar que o que falta a ela é força de vontade, ou é correção, ou é levar as coisas a sério, ou é gostar mais de si mesma, amar mais a si mesma. Mas como ela vai amar mais a si mesma se ela está decepcionada com ela? Que força de vontade é essa? De onde ela vai vir? De fora? De aumentar a exigência, a autopunição, ou a punição de outra pessoa contra si? A fonte da nossa energia, o que luta contra a nossa depressão, não porque é contra a depressão, mas é porque a depressão é que é contra isso, é a nossa potência interna, que é uma modificação da potência da vida. Então, eu não estou dizendo assim, então a solução é ser condescendente e passar a mão na nossa própria cabeça. Não, não é isso. A solução é, antes de mais nada, o caminho para algo da ordem da solução é, antes de mais nada, a compreensão desse mecanismo psíquico, dessa armadilha psíquica, que me auto-censurar, me auto-vitimizar, ao invés de me corrigir, vai reforçar a minha baixa autoestima e o meu sentimento de opressão, no caso por mim mesmo e pelas minhas altas exigências. E aí a gente pensaria, mas se eu não sou exigente comigo mesmo, aí é que eu vou relaxar e buscar prazeres imediatos e fugas prazerosas e imediatamente prazerosas, que ao longo do tempo eu vou me sentir fútil, vazio, tendo perdido tempo, não tendo realizado nada, etc, etc. Mas não é exatamente isso. Por quê? Porque quando eu me auto-oprimo, reprimo, censuro, julgo e condeno, aí sim é que eu vou estar contribuindo para esse prazeroso, masoquistamente prazeroso, digamos, sádico consigo mesmo, e contraproducente, que isso gere a depressividade, digamos, se a gente usar esse termo, a baixa autoestima, a sensação de que eu não presto para nada, eu não sou bom, eu tenho tudo para ser feliz e estou me boicotando, etc, etc. A tendência é que daí não se saia. Enquanto que, se eu compreendo esse funcionamento, esse mecanismo, e entendo que a própria depressão, a falta de energia, a busca de fugas, que isso está vindo como... Isso sim são causas internas introjetadas, estão vindo se sobrepor à minha energia, que é da própria existência e da própria vida. Essa energia interna que é minha, que o Spinoza chama de conatos, que o Winnicott chama de força vital, que é o self que se expressa verdadeiramente, essa energia, ela não precisa de uma motivação propriamente para se expressar. Ela precisa que a gente abra espaço dessa auto-opressão, ou hetero-opressão, que a gente introjeta, a qual a gente responde e reage, se torna reativo. A gente precisa que isso se alargue. Então, se eu entendo esse princípio da minha força interna, não é propriamente que eu vá precisar de força de vontade ou que eu vou abrir mão de qualquer força de vontade ou de determinação ou de obstinação. Não, é a reforma do intelecto. É possível mudar a perspectiva da coisa e entender assim, puxa, peraí, onde está a minha fonte ou as minhas fontes atuais de frustração? Está no trabalho onde eu não me realizo? Está numa angústia difusa, numa ansiedade difusa, está num sentimento de culpa difuso, está nas exigências e críticas que minha mãe ou meu pai faziam ao longo da minha vida toda, na minha infância, adolescência,
tá, enfim, etc, etc, tá numa violência que eu sofri quando criança ou em algum momento da minha vida, e cujo trauma eu não tive forças para superar, enfim, essa compreensão de assim, o que no momento atual está sendo o obstáculo externo introjetado, né, está me impedindo de ter afetos ativos, alegrias ativas, de fazer coisas com as quais eu me sinta mais realizado, mais presente, e é um sentir, então não quer dizer que eu vá saber, então se eu fizesse isso eu seria feliz, então ao fazer isso eu vou ser feliz. Não, é uma coisa, é uma experimentação. Quanto mais eu conseguir, estiver atento a mim mesmo, aos meus próprios sentimentos, para me expressar dessa forma afetivamente ativa, que eu me sinto realizado, vivo, quanto mais eu estiver atento a isso, e ao mesmo tempo também atento, talvez até mais importante, atento, ou igualmente importante, atento ao que está me oprimindo nesse sentido, porque uma vez que eu retire essas opressões que são psíquicas, né? Quer dizer, que eu alargue, que eu consiga me relacionar melhor com o que está minando a minha energia, e talvez chegue à conclusão, mas aí eu vou estar muito mais sereno para isso, né, com muito mais lucidez e clareza afetiva em relação a isso, para tomar decisões, fazer mudanças na minha vida mais objetivas, né? Que seja em relação à relação amorosa, que seja em relação à moradia, que seja em relação ao trabalho. Então, quanto mais clareza afetiva eu tenho disso, mais eu vou me sentir potente para assumir certas escolhas. O sentimento da própria vida, de estar vivo, certamente vai aflorar, vai surgir, se expandir. E se eu estiver atento a isso, esse é o caminho, né? As portas que se abrem nesse sentido, elas são muito importantes. Bom, isso não é a ideia de livre-arbítrio. Isso que eu acabei de dizer, né? Pensando com os termos de Spinoza, mas também de Winnicott e Nietzsche, como inspiração, são escolhas, né? Mas são escolhas baseadas numa sensação de compreensão do que me realiza. A ideia de livre-arbítrio são escolhas também, mas são escolhas de uma mente que fica... A minha imagem é o tic-tac, é o ricocheteio dentro da mente, né? Da ideia que não percebe a ideia do corpo e pensa, eu seria mais feliz se eu fizesse isso. Eu deveria estar malhando ou me exercitando todos os dias. Se eu me alimentar de tal maneira, ou fizer tal coisa, ou tararara, todos os meus problemas vão se resolver. E a coisa fica no abstrato, no mental, na ideia da ideia dissociada da ideia do corpo. Por um lado, buscando soluções mágicas. Tem um texto e um café filosófico meu cujo tema é esse. Por um lado, buscando soluções mágicas, e por outro lado, tendo um benefício secundário, um prazer, Lacan chamaria de gozo, né? Uma alegria passiva de estar querendo algo que não vai se realizar. E por que não vai se realizar? Puxa, um pessimismo, poderia se realizar. Por quê? Não, quando eu digo não vai se realizar, é pelo próprio mecanismo psíquico da coisa. Eu posso fazer uma meditação, eu posso me alimentar melhor, eu posso, de fato, conseguir fazer exercícios, isso vai ser bom para o sangue circular, para a minha saúde física e mental e psíquica. Eu posso fazer tudo isso, mas não são milagres. E se eu me forço a fazer isso, o próprio fato de me forçar vai ser um fator externo que vai gerar uma ambivalência no meu sentimento, no meu bem-estar. E mais, não é só isso, né? A gente tem que se determinar, tentar fazer e tudo mais, a gente poderia dizer, poxa, eu estou me forçando, ok. Mas vamos pensar em termos de gradação. Quanto mais eu me decepcionar comigo mesmo e tiver uma vivência de desespero, enfim, algo dessa ordem, em relação à minha dificuldade de me impor uma certa rotina, então não quer dizer não tentar a rotina, não levar a sério a rotina, mas quanto mais psiquicamente isso estiver sendo uma imposição e gerando uma decepção comigo mesmo, mais esse círculo vicioso vai estar sendo gerado.
Então, tentando, enfim, resumir e voltar ao nosso ponto inicial para fechar, por exemplo, nesses tempos de quarentena, confinamento, semi-confinamento, enfim, eu diria assim, se a gente tem essas metas e tem clareza de que conseguir fazer essas coisas faria bem para a gente, o que eu proporia, o que eu sugeriria, enfim, é uma certa tolerância, uma tolerância psicológica, certamente uma certa tolerância prática, no sentido assim, ok, vamos ver, vou tentar acordar cedo, não consigo? Menos mal, vou tentar fazer exercício, pô, queria fazer 1 hora de exercício, fiz 10 minutos, pô, fiz 10 minutos, queria fazer 5 vezes por semana, fiz 3, ok, queria fazer 3, fiz 2, ok, enfim, e dessa maneira ir se percebendo, e percebendo o quanto que eu consigo dar uma esticada na corda, o quanto me dá prazer de conseguir, o quanto eu vou negociando com o meu afeto, com o meu sentimento, com a minha ideia do corpo, né, com o meu próprio corpo e o meu próprio sentir, essas mudanças de rotina, de hábito, o quanto que eu vou tendo ideais, modelos, metas, ok, mas modelos e metas que eu vou conquistando sem uma forma contrária a mim mesmo, sem uma forma autorrepressora, sem uma forma de autoimposição, e sim reforçando a parte do desejo. Né? Assim, puxa, eu estou desejando isso, vamos ver, não consegui, tudo bem, vamos lá, como que eu posso fazer então? Aí aqui eu me forço um pouco mais, vamos ver se eu me sinto melhor, não, fiquei exausto, me senti mal, ok. E aí vou negociando comigo mesmo, com metas e com modelos, mas com metas e modelos que não são imperativos, né? Com metas e modelos que não são categóricos no sentido das categorias a priori da razão pura, da verdade, com modelos que eu mesmo me ponho porque desejo não só os resultados daquilo, como desejo fazer a experiência daquilo. A experiência é atual, é processo, né? O resultado, ok, se o resultado for suficiente para me gerar um desejo, uma obstinação que me mova de fato, ok. Ainda assim não vai estar sendo exatamente um livre-arbítrio, um arbítrio, um julgamento que vem da razão pura e que eu imponho ao meu corpo. Se eu desejo, com o corpo junto, né? Se eu desejo, com o meu ser inteiro, enfim, e vou me experimentando nessa busca, com mais ou menos força de vontade, mas sem que essa força de vontade seja um absoluto ou uma maneira de eu me culpar por não a estar tendo, sem tentar entender por que eu não estou tendo. Aí, ok, esses modelos, esses guias, aí sim eles podem ser ferramentas para favorecer os meus afetos ativos, ao invés de serem metas absolutas que supostamente e milagrosamente, eu acrescentaria, vão me fazer ser outra pessoa. Porque aí eu vou certamente me criticar por ser a pessoa que eu sou. E isso não vai ajudar a que eu seja outra pessoa. Enquanto que se eu não quero ser outra pessoa, se eu quero ser eu mesmo, me experimentando numa certa direção, porque eu desejo e desejo porque sinto que isso de fato está me fazendo bem, me faz bem e está me fazendo bem, é essa força do desejo atual e não do desejo da ideia dissociada, do desejo só da cabeça que não para, que não para, que não para e que fica ansiosa só de pensar. Não, a força do desejo sentido, do desejo vivenciado, vai ser forte bastante, não para estalar o dedo, bater a varinha mágica e me transformar em outra pessoa, mas para me colocar num movimento que é diferente do movimento de me autopunir, me autocensurar, e pelo menos estou me autocensurando, pelo menos reconheço que este é o meu erro, que eu estou errado, etc, etc. Bom, enfim, espero que essas reflexões tenham sido de alguma valia para esses momentos em que eu vejo que tanta gente tem se autoexigido bastante, né, na quarentena, nesse isolamento mais ou menos parcial. Um grande abraço com todo carinho.